Deixa eu registrar aqui, né? Que esse momento tem que ser registrado, né? Irmãos, hoje eu estou, ao mesmo tempo que eu estou feliz, estou emocionado, né? Só para os irmãos ficarem a par, já tem uns meses que nós estamos juntos, estudando a Bíblia junto, e eu acho que já tem o quê? Uns 4 meses? 4 meses. E hoje é a primeira vez dos irmãos, né? Então nós passamos a semana junto, estudando a Bíblia junto, e eles não sabem, mas quem está sendo ajudado sou eu. Eu estou sendo ajudado muito por vocês e estou muito feliz de estar aqui junto com vocês hoje. E eu queria convidar a igreja para ficar de pé, para a gente orar por eles, que Deus possa abençoar. Querido Pai, estamos aqui diante de Ti com toda a humildade, Senhor. Não somos nada diante do Teu poder, diante da Tua majestade, Senhor. Somos fracos e imortais. Carecemos da Tua misericórdia, Senhor. É o Senhor que nos capacita. A Bíblia fala que é Deus que nos habilita. Ó, querido Pai Celestial, entregamos essa noite a vida do irmão Alfredo, a vida do Thomas e a vida do Cláudio. Que esse dia seja contado diante de Ti. Obrigado pela vida desses irmãos, por terem, Senhor, disponibilizado o seu tempo para estarem desfrutando e estudando a palavra. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Minha vez? Pode iniciar. Graças ao Senhor, né? Irmãos, eu queria só fazer um comentário antes com os irmãos. Paulo fala em Coríntios, capítulo 14, ele diz assim: procurai com zelo os dons espirituais, mas, principalmente, o que profetiza, o que fala por Deus. Irmãos, e isso é muito honroso diante do Senhor, né? Às vezes você pode estar no seu coração, você pensar, poxa, mas eu não tenho tal dom. A Bíblia fala, procurai, buscai. O Senhor pode achar graça em você e pode te dar o dom. Sim ou não? Então eu estou muito feliz por vocês. Espero que vocês não desistam. Eu sei que eu sou chato, mas eu estou sendo muito ajudado por estar junto com vocês. Bom, irmãos, para os irmãos que estão aqui pela primeira vez, ou os irmãos também que estão ali nos assistindo no canal, nós estamos estudando o livro de Atos. E com a graça de Deus, hoje eu estava vendo, Sérgio, chegamos na mensagem 62, Atos 22. Então eu queria convidar os irmãos para a gente ler o capítulo 22 de Atos, do versículo 1 até o versículo 21. E a gente pode intercalar, as irmãs leem o 1, os irmãos o 2, e a gente vai até o final do versículo, do capítulo. Pode começar pelas irmãs. Atos 22. Pode ser a João Feira de Almeida. R.A. As irmãs, versículo 1. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua grega, guardaram ainda maior silêncio, e continuou: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como vós, professores de dia de hoje. Amém, irmãos. persegui esse caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. De que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco no propósito de trazer amarrados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos.
6. Aconteceu que, de caminho, da perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram, sem contudo perceberam o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, Cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo um bom testemunho de todos, Deus lhe ali morava. veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha. Diante de todos os homens, das quais em Cristo e o E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. Apressa-te e sai logo de Jerusalém, Porque não receberão teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. quando se derramar o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que os matavam. Mas ele me disse: Vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Aleluia. Da minha parte, irmãos, ficou compartilhar só um pequeno contexto, né, das mensagens anteriores, para que a gente possa entender o texto, né? Embora os irmãos já tenham compartilhado, mas alguns irmãos às vezes não estavam presentes ou não viram os vídeos no canal, né? Então a gente está sempre dando uma relembrada. Então os irmãos lembram que nas mensagens anteriores, voltando um pouco lá para o irmão Abner, Paulo havia saído de Jerusalém, os irmãos lembram, né? Saído de Éfeso e ido para Jerusalém. E é interessante que quando Lucas registra no versículo 21, versículo 17 do capítulo 21, fala: tendo nós chegado a Jerusalém. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Lucas agora ele está fazendo parte, junto com Paulo. Você percebe aqui que Lucas está falando, tendo nós chegado em Jerusalém. Então é interessante nós observarmos isso, que além de Lucas, não é apenas, Lucas ele foi apenas ele viu, mas ele estava presente com Paulo e pôde registrar tudo que ele viu e tudo que ele presenciou ali com Paulo. Então no versículo 17, no finalzinho, fala: tendo chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com grande alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniam. Então Paulo, ao chegar em Jerusalém, o Abner compartilhou isso conosco. Os irmãos receberam eles com muita alegria, com muito gozo. No dia seguinte, Paulo então
junto com Lucas e os irmãos que vieram de Cesareia, alguns irmãos também vieram com ele, eles foram ter comunhão com Tiago, que era um dos irmãos ali, presbítero de Jerusalém, junto com os demais presbíteros. E ali Paulo pôde relatar tudo o que aconteceu com ele. Tudo que ele fez, todos os momentos que ele teve ali, né, a palavra que ele pôde pregar nos lugares que eles estiveram. Então os irmãos ficaram muito contentes, deram glória a Deus. Os irmãos podem ver aí o contexto. Mas aconteceu algo interessante aqui. No versículo 22, diz assim: que se há de fazer, pois? O que acontece, irmãos? Jerusalém, se os irmãos for ver o contexto, Paulo, ele não era bem visto. Porque todos conheciam Paulo. Sabiam que Paulo era um seguidor de Jesus. E Jesus, para os judeus, quem era Jesus? Um impostor. Aquele que foi preso, foi condenado, foi crucificado e foi morto. Então todos de Jerusalém, lembrando que Jerusalém, o que estava acontecendo em Jerusalém? A festa de Pentecostes. Então todos estariam nesse momento em Jerusalém. Então, diante da comunhão ali com os irmãos da liderança, os irmãos dão um conselho para Paulo. Que conselho que os irmãos deram para Paulo? Olha o versículo 22. Que fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Vão saber que você chegou. E a coisa não vai ficar muito boa, Paulo. Então, em defesa de Paulo, preocupado com Paulo, o que os irmãos fizeram aqui, Sérgio? Ao versículo 23. Faze, portanto, o que te vamos dizer. É uma proteção para você. Porque se você aparecer, você vai ser morto. Porque o que estava acontecendo no contexto aqui? Paulo estava sendo acusado pelos judeus de pregar para os irmãos aquilo que era contra a lei de Moisés. Ou seja, os irmãos estavam se afastando daquilo que eles criam, que era a Torá, a lei de Moisés, né? Tudo aquilo que eles aprenderam na lei, a circuncisão. Então, houve um boato ali em Jerusalém, toda aquela região, de que Paulo estava incentivando os irmãos a não cumprir a lei de Moisés, a não circuncidar os filhos. Então, mediante a isso, o que os irmãos fizeram? Olha o versículo finalzinho. Certamente saberão que de tua chegada. Versículo 23. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Então, estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitam ou aceitaram o voto. Então havia ali 4 homens. Há uma discussão teológica, irmãos, com respeito a isso, mas é como os irmãos sempre falam, né? São assuntos secundários e não há problema nenhum nisso, não é nenhuma doutrina, nada, mas alguns falam aqui que Paulo cometeu um grande erro. Não só isso, mas Tiago e os irmãos, os presbíteros, também cometeram um grande erro ao pedir para Paulo fazer isso. Sabendo que já lá em Atos 15, Tiago estava presente junto com os presbíteros, já havia decidido algumas coisas relacionadas à lei. E Paulo já sabia, mas é interessante nós observarmos, irmãos, que Paulo, ele está aqui pensando em ganhar os judeus. Tem um versículo que eu encontrei, que ele vai nos ajudar bastante. Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 a 23, eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, que eu vou ler para os irmãos. Olha só o que está escrito. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Leia o 20 para mim. Com o judeu? A fim de ganhar os judeus. Para? Como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que viviam debaixo da lei. Embora os irmãos entenderam? Olha o versículo 21. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse
não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Irmãos, está muito claro isso aqui. O próprio Paulo dizendo o que ele fez, por que atitude, por que ele resolveu fazer isso. Então, voltando aqui para Atos 21, no versículo 27, a gente vai ver aqui, o Marcelo compartilhou isso, aqui nós vamos ver a questão da prisão de Paulo. E o versículo 27 fala: quando já estava por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Os irmãos lembram quando Paulo estava em Éfeso, que toda a Ásia ouviu o Evangelho? Como é uma festa para que todos participam, ali, principalmente os judeus, a festa de Pentecoste, esses irmãos vieram da Ásia, e quando viram Paulo no templo, o que aconteceu? Eles se manifestaram. Então, ao se cumprir, ou seja, o 7º dia nem terminou, e eles já interromperam, porque viram Paulo dentro do templo. Os irmãos lembram que o Abner também compartilhou conosco que no templo havia um muro de separação? Do lado eram os gentios, e desse lado aqui eram os judeus. Ou seja, os gentios sabiam que eles não poderiam vir por lá de cá. Então, quando Paulo adentra para dentro do templo, esses homens que viram Paulo, que conheciam Paulo, eles se manifestaram. Olha o versículo 28. Gritando: israelita, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra esse lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. O versículo 21, o versículo 30, os irmãos lêem para mim, por favor, 30 e o 31. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-o para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força. Toda Jerusalém estava. Veja, irmão, o que acontece aqui. Nem mesmo o comandante e os guardas sabiam o que estava acontecendo. Paulo foi arrastado para fora. Na verdade, os soldados aqui até ajudaram, porque Paulo ia ser morto. Então, quando houve todo o alvoroço em Jerusalém, o comandante da guarda e os soldados, eles ficaram sabendo. Então vieram para Jerusalém, ali naquele espaço, e prenderam Paulo. Colocaram 2 algemas em Paulo, e a Bíblia fala que levou ele para a fortaleza. Olha o versículo 37. Quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Na verdade, até seria uma ajuda para os soldados se Paulo falasse em grego, porque isso ia ajudar eles, porque nem mesmo eles sabiam o que estava acontecendo. Então o discurso de Paulo, a defesa de Paulo, ia ajudar os soldados a saberem o que estava acontecendo. Aí no versículo 30, o comandante confunde ele fala: não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sobrelevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não significante da Sicília, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão, acenou ao povo, fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo... Eu vou parar por aqui. Vou passar a palavra para o Alfredo. Na verdade, eu só ia dar um contexto para os irmãos, mas acho que eu já infringi aqui, né, Alfredo? Mas eu vou passar aqui para o irmão Alfredo, que ele vai... A gente fez uma divisão. O Alfredo vai compartilhar do versículo 1 ao 5. O Cláudio do 6 ao 16 e o Thomas vai compartilhar o restante. Deus abençoe vocês. Jesus Cristo é o Senhor. Amém.
Boa noite, tudo bem? Conforme o Emerson estava nos contando, né, no final do capítulo 21, ocorreu que Paulo estava sendo levado para a fortaleza e antes dele adentrar a fortaleza, ele pediu para falar ao povo, né? Então nós vemos aí que o comandante da guarda romana, ao ver que ele falava a língua dos judeus, o hebraico, permitiu que ele falasse ao povo. E aí nós entramos no capítulo 22. Nos versos 1 e 2, começa falando que o Paulo fala ao povo, né? Pais e irmãos. A hora que Paulo começa a falar, o povo, pera lá, ele fala a nossa língua. Então aquele povo que estava todo gritando ali, todos esbravejando, querendo pegar Paulo, gritando mate-o, no momento que viu que Paulo falava a língua deles, se colocam em silêncio. No versículo 2 tem um ponto que fala que Paulo falava a língua em hebraico. E no versículo 3, Paulo começa a discorrer a sua defesa. Então ele começa falando que ele era de Tarso da Cecília e criado em Jerusalém. E para enfatizar mais o vínculo dele com o judaísmo, ele ainda fala que foi educado aos pés de Gamaliel. Gamaliel, um mestre da lei. Ele guardava a lei e ensinava a lei. E o povo judeu respeitava demais Gamaliel. Então, quando Paulo fala Gamaliel, ele cativou mais ainda o povo para ouvir o que ele tinha para falar. E aqui eu gostaria de fazer um paralelo com Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Eu vou ler para os irmãos para ganhar tempo. Minha versão aqui está King James. Aqui nesse capítulo, irmãos, só para contextualizar para os irmãos, Paulo está combatendo os falsos mestres judaizantes, que ensinavam que era necessário seguir a lei e rituais judaicos para ser aceito por Deus. Circuncidado no 8º dia de vida, filho de descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Irmãos, há um ponto aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos, quando ele diz hebreu de hebreus. Isso destaca, irmãos, que Paulo, ele não era alguém que se converteu ao judaísmo. Ele não era alguém que casou com uma judia, mas ele era alguém que nasceu de pais judeus. Então, no sangue de Paulo, circulava o sangue judeu. Aí, voltando para o capítulo 22, a partir do versículo 4, no versículo 4 e 5, Paulo continua, perseguiu os seguidores do caminho, até a morte, algemando tanto homens quanto mulheres e jogando-os no cárcere, como bem pôde testemunhar o sumo sacerdote, assim como todo o conselho dos anciões, visto que deles recebi cartas requisitando a cooperação dos irmãos, e segui para Damasco com a finalidade de deter e trazer algemados para Jerusalém os que ali estivessem para serem severamente punidos. Irmãos, Paulo acreditava que quando fala que ele perseguia os do caminho, eram os cristãos. E Paulo acreditava com isso que ele estava servindo a Deus. Quantas vezes nós não tomamos atitudes, não fazemos coisas, até mesmo acreditando que está fazendo algo para o Senhor, e acaba que nunca dá certo.
Porque muitas vezes nós tentamos fazer algo na nossa própria maneira de ser, né? E voltando, vou fazer mais um paralelo aqui com Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8, que diz: Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. Por quem nós estamos aqui hoje? A quem nós seguimos? Tudo que nós fazemos tem que haver um propósito. E aqui, irmãos, Paulo, ele não está meramente falando aos judeus, mas conforme nós vamos ver no decorrer desse capítulo, com os demais irmãos que estarão compartilhando, aqui Paulo, essa defesa de Paulo é o seu testemunho. É o testemunho da conversão de Paulo. Eu pergunto aos irmãos, qual é o seu testemunho? No capítulo 21 ali nos relata que ele foi espancado. Alguns historiadores relatam que foi a vez que ele mais chegou próximo da morte. E mesmo ali em face da morte, imaginam como que Paulo estava nesse momento. Todo machucado, mas nem mesmo assim ele deixou de dar o seu testemunho. Qual tem sido o nosso testemunho? As pessoas no nosso trabalho, na escola, no nosso círculo de amizade, sabem quem você é? Sabem que você é cristão? Paulo não deixou de falar de Cristo. Ele abriu o coração ao povo. Ele falou tudo aquilo que ele cria, mesmo gerando contendas, como nós vamos ver à frente. Porque quando nós falamos do Senhor, irmãos, muitas pessoas às vezes não vão gostar, vão se irar, se irritar. Mas quando nós fazemos as coisas para o Senhor, a recompensa vem dele. Não faça nada para o Senhor esperando o reconhecimento, que algum irmão chegue em você e elogie pelo que você está fazendo. Poxa, irmão, nossa, que maravilha que você fez. Mas faça de coração para o Senhor. Que o Senhor nos ganhe por completo. Jesus é o Senhor. Gostaria de chamar o irmão Cláudio para dar continuidade aqui. Deus abençoe a todos. Amém. Amém, irmãos, irmãs. Tudo bem? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém. Aleluia. Dando continuidade à leitura aqui do capítulo 22, a partir do versículo 6. Aqui Paulo, vocês estão imaginando Paulo lá na escadaria, que ele foi levado para a fortaleza, que o comandante e os soldados tiraram ele do meio da multidão, que ele estava para ser morto. E leva ele para a fortaleza, e lá ele começa o seu discurso de defesa, iniciando, conforme Alfredo já bem disse aqui, com a sua linhagem, certo? Que ele era um judeu, hebreu de hebreus, zeloso contra a lei, foi educado aos pés de Gamaliel. Então tudo isso está dando credibilidade à sua defesa. Quem está lá assistindo, os judeus que estão lá, estão em silêncio, vendo Paulo falar isso, puxa, Paulo é um dos nossos, né? Ele é um judeu e como que ele é, a linhagem dele mostra isso. E do capítulo 6 até o 16, ele vai falar de sua conversão, a conversão ao cristianismo, o que aconteceu com ele. Então, a partir do versículo 6, ele começa a dizer que está indo a caminho de Damasco. O que aconteceu nesse caminho? A glória do Senhor apareceu para ele. Uma grande luz apareceu para ele. Então ali,
ele ficou cego, caiu por terra, e o que ele falou? Quem és tu, Senhor? Amém? Então ali, essa luz que brilhou para ele é a própria glória do Senhor. A glória do Senhor apareceu também para Moisés no Antigo Testamento, em 2 momentos ali, né, com a sarça ardente, quando Deus falou com Moisés através da sarça, e quando ele também recebeu as tábuas do testemunho no Monte Sinai. Ele pediu para Deus ver a sua glória. E glória é essa tão forte que Deus disse: ninguém pode ver minha glória e viver. Mas assim mesmo Deus o colocou numa fenda entre 2 rochas e passou por trás. Então Moisés viu um pouquinho dessa glória. Tanto que quando ele desceu do Monte Sinai, o que aconteceu com o rosto dele? O rosto dele brilhava, e tão forte que foi, ele resplandecia esta glória, e tão forte que era. Então, nesse momento também, aqui a glória apareceu também para Paulo, e cegou Paulo. Isso nos leva a uma aplicação aqui, em 2 Coríntios 3:18, quando Paulo escreve aos Coríntios nessa epístola. Todos nós que com a face descoberta, contemplando como por um meio de material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Amém. Então aqui a gente pode observar que essa glória, que com Moisés ela era temporária, né, lá com Moisés, quando a glória do Senhor aparecia, ela era temporária e isso ia sumir. Agora não, essa glória é permanente, ela é crescente e progressiva, porque nós temos acesso a Cristo. O véu que cobria a visão, né, o coração dos judeus, não deixava os judeus verem Cristo, porque no Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, mas eles não conseguiam ver, o véu estava sobre o coração deles. Mas esse véu com Cristo foi rasgado, de cima a baixo, e nós temos acesso. E nós estamos sendo transformados com esta glória. No versículo diz, de glória em glória, nós estamos sendo transformados, como por um espelho. Esse espelho é nós refletirmos a glória do Senhor para outras pessoas. Nós temos que ser como um espelho, refletir esta glória do Senhor. E nós estamos em transformação, estamos em crescente transformação, porque a glória agora é eterna. Ela não se esvai mais. Está sempre conosco. Amém. Amém? Como que nós podemos refletir Jesus no nosso dia a dia? Como que nós refletimos? As pessoas olham para nós, como que nós aparecemos para outras pessoas? Nós refletimos isso com atitudes, nossas atitudes no dia a dia, com amor, com nosso caráter. Porque as pessoas observam, nos observam. Falam, puxa, a pessoa é diferente, né? O que ela faz, o que ela fala. Então isso nós estamos refletindo Jesus. Nós queremos ser semelhantes a Cristo. Amém, irmãos? Nós queremos ser semelhantes a Cristo. Então, refletimos Cristo com esta glória, que é crescente dia a dia. De glória em glória somos transformados. No versículo 7, Paulo, ali ele pergunta, né, no versículo 7, caí por terra e ouvi uma voz que indagava, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então aqui ele identifica que ele estava perseguindo Jesus, perseguindo Cristo. Ele estava perseguindo os cristãos, que é o corpo de Cristo, perseguindo eles, metendo em cárcere, levando em prisão. E quando Cristo fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele conecta essa perseguição a Cristo. Está perseguindo a cabeça
O corpo e a cabeça. Olha a dimensão do que Paulo estava fazendo. E no versículo 8, ele identifica o Senhor da voz, Jesus o Nazareno. Podemos ler? Diante disso perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que ele me afirmou, eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu me persegues. Aqui ele se identifica com o Senhor. Ele viu a glória, ficou cego e aqui o Senhor fala que ele é Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Ele se identifica com o Senhor. Então ele se converte. E ele já fala, a segunda pergunta, quem és tu, Senhor? Ele já se refere a Cristo, a Jesus como Senhor. Meu Senhor. E quem que tem um Senhor? Um Senhor, quem tem é um servo. Ele já se põe como servo, submisso à vontade de Deus. Ele reconhecendo Jesus. Um escravo, um servo tem um Senhor. Então você é submisso a esse Senhor. Ele cai por terra e já fica submisso totalmente ao Senhor. Tanto que no versículo 9 e 10, ele diz, e aqueles homens que me acompanhavam também viram o brilho da luz, mas não compreenderam a voz daquele que falava comigo. Então inquiri, Senhor, que devo fazer? E o Senhor me ordenou, levanta-te, segue para Damasco, onde te será comunicado tudo o que necessitas fazer. Ele já aceitou Jesus, se converteu, ele é o meu Senhor, e o que o Senhor quer que eu faça? Já está obedecendo o Senhor Jesus. O que eu faço, Senhor? Eu estava indo para Damasco prender cristãos, seguidores do Senhor. Não vou mais fazer isso, não vou mais. O que o Senhor quer que eu faça? Olha a submissão dele com o Senhor, a sua conversão, que foi algo celestial, algo divino. Não foi uma decisão própria, humana dele. Foi algo celestial, divino que aconteceu com ele. E ele se converteu. Aqui, quando ele diz o que farei, ele quer obedecer o que Jesus quer falar com ele. Então a palavra aqui, obedecer. O que é obedecer? Obedecer, no hebraico, é shema, que significa ouvir atentamente, ouvir com atenção. Então quando a gente quer obedecer, a gente tem que ouvir o Senhor. Amém. Ouve atentamente, não se distraia, não fique fazendo outras coisas. Porque muitas vezes o Senhor quer falar com você, você está distraído, sua cabeça está em outro lugar. Então, ouvir atentamente é obedecer. Aqui um paralelo, todos que têm filhos aqui, nós somos filhos também. O quanto é importante um filho obedecer o pai. Você não fica orgulhoso do seu filho quando você faz uma regra, dá uma regra para o seu filho, não faça isso, faça aquilo, e o filho está ouvindo com atenção, não está assistindo televisão, não está no celular, não está brincando, não, ele para e ouve o pai atentamente, a mãe atentamente, e obedece. Você fica, puxa, as outras pessoas veem o quanto você tem um filho obediente, obedece, parabéns. E também quando a gente obedece a Deus. Obedecer a Deus é uma demonstração de fé, confiança e amor. Quando a gente obedece a Deus, a gente confia no Senhor. Muitas vezes Ele está te direcionando para alguma coisa que você não sabe o que é. Fala, mas por que, Senhor, está acontecendo isso ou aquilo? E você obedecer mesmo assim, porque é uma demonstração de fé. Eu confio no Senhor. Eu amo o Senhor. Então nós seguimos esta obediência. E aqui uma pergunta, eu me incluo, temos obedecido a Deus? Um chamado de Deus, algo que está acontecendo na sua vida, Deus está falando contigo, nós estamos obedecendo? Então, algo que a gente tem que sempre estar refletindo. E exemplos de obediência na Bíblia? Nós temos vários exemplos. Eu citei aqui Noé, quando construiu a arca, ele obedeceu a Deus. Deus
pediu para ele construir uma arca, fazia anos que não chovia. Falei, por que eu vou construir uma arca, Senhor? Ele não sabia muitos motivos do que poderia acontecer, mas ele obedeceu, ele construiu a arca. Abraão, quando foi com seu filho para ser sacrificado, também confiou no Senhor até o fim. E o maior exemplo de obediência na Bíblia que nós temos, que é Jesus, que obedeceu ao Pai em tudo, obedeceu em tudo até a morte. Ele é o maior exemplo que nós temos. Irmãos, no versículo 11, temos: tendo ficado cego devido ao intenso resplendor daquela luz, cheguei a Damasco guiado pelas mãos dos meus companheiros. Então aqui, lembre-se que Paulo está fazendo a sua defesa. Ele está lá na escadaria da fortaleza, lá falando com os judeus. Aí aqui ele inclui testemunhas. Fala, eu fui guiado até Damasco por os companheiros que estavam comigo na viagem. Eles viram a luz, mas eles não entenderam a voz que falava comigo. Então ele inclui, eu tenho testemunhas que viram a luz e me guiaram até Damasco. Isso dá mais credibilidade à defesa dele. Ele não está sozinho falando, né? Então, tem testemunha do que aconteceu. Isso é importante, que dá credibilidade ao discurso dele de defesa. Os versículos de 12 a 15. Um homem piedoso, chamado Ananias, os judeus que ali moravam, veio ao meu encontro, colocando-se de pé ao meu lado, determinou: irmão Saulo, recupera sua visão. Em seguida, ele me revelou: o Deus dos nossos antepassados te escolheu para conheceres veres o justo, vires a palavra da sua própria boca, pois serás tua testemunha perante as pessoas dos sinais que tem visto e ouvido. Aqui nesses versículos, o Paulo, ele inclui Ananias. Quem que era Ananias? Ananias era um homem piedoso e de bom testemunho. Então os judeus que estão lá ouvindo o discurso de defesa de Paulo, falam, puxa, ele conhece Ananias? Ananias era respeitado na comunidade judaica ali em Jerusalém. Então, porque era um homem piedoso e de bom testemunho. E também ele chama Paulo de irmão, mostrando que eles tinham, conhecia um ou outro, tinha essa conexão, essa intimidade. Irmão Saulo. Isso mostra um reconhecimento a todos os judeus, que Ananias chamando Paulo de irmão. Isso também dá mais credibilidade ainda ao discurso de defesa dele. Fica, olha, puxa, o Paulo, os judeus, imagina os judeus lá, né, assistindo. Fala, falou da linhagem, falou da conversão, testemunha, conhece Ananias, tá? Tudo bem, Paulo, tá? Por enquanto, tudo bem. O que é um homem piedoso, né? Que fala que Ananias era piedoso. É alguém que demonstra reverência, temor e devoção a Deus. Busca fazer de acordo com a vontade de Deus, não a sua própria vontade. Ele demonstra compaixão para com as pessoas e se sacrifica ao máximo para demonstrar Deus na sua vida. E como que nós fazemos também para demonstrar Deus em nossa vida? Ter piedade, ser piedoso, ler a palavra em oração. Então isso demonstra que nós somos piedosos também. E ele dava bom testemunho. Dar bom testemunho é uma conduta. Ele tinha uma conduta exemplar para com as outras pessoas. Ele não falava de si mesmo. O que é dar um bom testemunho? Eu não posso dar testemunho de mim mesmo. Eu posso, que nem Paulo não falou dele próprio. Dar testemunho é as outras pessoas
falar de você. Falando, pô, como que é o Cláudio no trabalho? Ah, deixa eu perguntar lá pro patrão dele, os colegas do trabalho, como que é o Cláudio aí? Na escola, quem estuda, nos vizinhos, em casa. Até falei ontem, né, a esposa, né, a Beth, o que ela fala de mim quando não está comigo. Os maridos das mulheres e as mulheres dos maridos. Dar bom testemunho é as pessoas olhar para você e falar, puxa, ele tem uma atitude, boas atitudes, uma boa conduta, não mente, é honesto, tem um bom caráter. Então, as pessoas dão o testemunho. Então, o que as pessoas estão falando de nós? Em casa, com a minha esposa, o que eles falam de mim? Versos 14 e 15 confirma que confirma que Paulo de ser sua testemunha diante de todos os homens. Aqui Jesus falou para ele que ele ia ter que ser testemunha diante de todos os homens. Então Paulo, vocês imaginam, ele estava vindo para Damasco prender cristãos, ele estava indo como perseguidor e chegou como testemunha. Olha, estava indo de um lado para perseguir, matar, prender, virou 180 graus. Não, você testemunha de Cristo. Uma conversão profunda, genuína, e mudou totalmente a vida de Paulo. Mudou totalmente. Depois, na história ali, nós estamos estudando de Atos, o quanto que ele apanhou, sofreu, quase morreu, aqui também, quase. Tudo por ser uma testemunha de Cristo. Ele levava o evangelho não se importando com ele mesmo, porquanto que estava levando a palavra do Senhor. E no versículo 16, e agora? Que mais esperas? Levanta-te, sê batizado e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Aqui, Paulo, ele confirma a sua conversão, o batismo. Ananias pede para ele se levantar e batiza ele, invocando o nome do Senhor. Quando a gente invoca o nome do Senhor, nós somos salvos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E para confirmar, como você faz o seu testemunho de que você tem Jesus como seu Salvador, como seu Senhor? Que testemunho nós damos? O batismo. O batismo nós estamos testemunhando para todos que nós nos convertemos e temos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Esse é o fechamento do testemunho da conversão de Paulo. Amém, irmãos? Amém. E agora eu vou passar a palavra para dar continuidade aqui ao Thomas. Obrigado. Amém, irmãos. Bom dia. Bom, vou dar continuidade a partir do versículo 17, né, onde Paulo, após, como o irmão Cláudio comentou, foi batizado. Ele retorna a Jerusalém e como primeiro ato dele em Jerusalém é entrar no templo e orar. E no versículo 17, ele fala, eu estou usando a revista atualizada, aumenta, tá? No versículo 17 ele fala: tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. E ontem eu trouxe para os irmãos o que era a definição do êxtase segundo o nosso dicionário, segundo a nossa língua portuguesa. A definição de êxtase é estado de quem se encontra como que transportado para fora de si e do mundo sensível, por efeito de exaltação ou de sentimentos muito intensos de alegria, prazer, admiração e temor. Aqui nós vemos que Paulo, o primeiro ato dele é realmente a oração. E eu trouxe para os irmãos a importância da oração e o que a oração representa para a vida de um cristão. A oração, na vida de um cristão, ela tem que ser um momento de intimidade com Deus. E aqui Paulo ele demonstra uma intimidade muito grande com o Senhor. Quando alguém consegue entrar em êxtase por algo, é porque ele tem uma tremenda admiração, uma reverência muito grande por aquilo que ele está fazendo. E Paulo ele demonstra isso quando ele está orando ao Senhor. E aí eu trouxe para os irmãos a importância desse momento que nós precisamos ter com o Senhor. Como nós temos tratado o nosso momento de oração com o Senhor? Será que ali realmente é um momento de intimidade que nós estamos tendo com o Senhor? Ou será que nós estamos tratando o Senhor como um poço de pedidos, só procuramos o Senhor, ou se trancamos ali no nosso quarto quando estamos com problemas e só descarregamos no Senhor aquilo?
Ou será que a nossa oração tem sido vãs repetições de palavras, onde tratamos com obrigação, onde antes de dormir a gente lembra e fala, poxa, não orei hoje, vou orar aqui um pouquinho, né, só para terminar o dia? Será que essa tem sido a nossa conduta de vida como cristão? Será que essa tem sido a intimidade que nós anelamos com o Senhor? E mais do que isso, quando nós nos apresentamos diante do Senhor, será que o Senhor sente prazer em ter a nossa presença junto com Ele? Então, aqui nós vemos Paulo se defendendo, e aqui toda a história, tudo que ele passou, exatamente chega neste momento dele demonstrar a intimidade que ele tinha com o Senhor. E aí a gente vai decorrendo e a gente vê que, além de Paulo ter entrado em êxtase e estar conversando com o Senhor, no decorrer do versículo 18 ele fala, e vi aquele que falava comigo, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho ao meu respeito. Eu vou ler o 19 também para continuar, porque eu vou entrar em Estevão. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitavam os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as vestes do que o matavam. Aqui a gente vê uma intimidade tão grande que Paulo tinha, que Paulo já estava desenvolvendo com o Senhor, que além dele falar e entender nitidamente o que o Senhor conversava com ele, assim como os irmãos trouxeram no momento da conversão, quando o Senhor aparece para Paulo, ele é o único entre as pessoas que estavam com ele que conseguia ver a glória do Senhor e também ouvir o que o Senhor estava falando. Ele foi o único que naquele momento entendeu o que estava sendo falado. Aqui a gente vê que Paulo tem uma intimidade muito grande, que ele consegue enxergar ao Senhor. Quantos homens na Bíblia, quantos homens na história conseguem dizer que conseguiram ver ao Senhor? Já é muito difícil a gente conseguir afirmar que escutou o Senhor no nosso dia a dia, quanto mais conseguir afirmar que nós conseguimos enxergar o Senhor naquele momento. Então a gente vê que Paulo, ele tratava esse momento de intimidade muito grande com o Senhor. E a gente vê que desde o começo da sua trajetória, Paulo testemunhando aqui, que ele tinha essa intimidade com o Senhor. Durante a história de Paulo, a gente vê que muitas vezes Paulo queria, muitas vezes seguir algum outro caminho, mas ele tinha uma sensibilidade muito grande, uma intimidade com o Senhor de entender que talvez aquele não era o momento. E aqui a gente vai ver isso, exatamente isso, quando Paulo fala, e agora, Senhor, o que eu faço? E o Senhor fala, você não pode ser minha testemunha nesse momento pelo seu histórico, por toda a sua história. A gente sabe que Paulo era alguém que caçava os que criam em Cristo, que matava, inclusive mulheres e crianças. Então, como uma pessoa dessa poderia testemunhar algo, ser testemunha do Deus vivo, ser testemunha de Jesus? Então, Jesus naquele momento manda Paulo sair da cidade e seguir aos gentios. Mas eu queria trazer para os irmãos que o próprio Paulo, ele chega naquele momento e fala que ele mesmo não poderia ser testemunha, ele assume isso. E aí ele traz o exemplo de Estevão, se a gente volta lá em Atos 7:58, a gente vê que Paulo era uma das pessoas que estavam presentes durante a morte de Estevão. E Paulo, inclusive, era o que segurava a capa dos judeus que apedrejavam Estevão. E durante a cultura judaica, a gente vê que você tirar a capa para você apedrejar alguém, você tirar a capa e chacoalhar a terra, que era como que eles faziam, eles sacudiam com o pé a terra para levantar poeira, era um sinal de total indignação. E Paulo, ele fala que ele consentiu naquele momento com a morte de Estevão. Então, como ele poderia ser testemunha? E se a gente pegar a tradução da palavra testemunha do grego, ele vem da palavra mártir. O que é ser mártir? Mártir é é alguém que sofreu algo, que passou por situações de quase morte ou mesmo de morte para ser testemunha de algo. Então, ser testemunha é algo muito pesado, e Paulo entende isso, e naquele momento ele assume ao Senhor e fala, Senhor, eu não posso ser sua testemunha aqui perante os judeus, porque como as pessoas irão aceitar, como as pessoas irão enxergar a minha testemunha? E aí o Senhor fala para Paulo, o Senhor fala para Paulo sair de Jerusalém, que ele mandaria ali Paulo para os gentios. E aí a gente entra no chamamento de Paulo e a importância do chamamento de Paulo até mesmo para ele. Paulo, ele assume esse chamamento dele com muito afinco, tanto que a gente vê que Paulo, apesar de muitas vezes ser espancado quase até a morte, ser expulso de cidades, arrastado para fora, passar por naufrágios, Paulo,
ele tem esse encargo muito forte com os gentios. Tanto que eu gostaria até de citar aqui 1 Coríntios 9:19, que o irmão Emerson trouxe ontem para a gente, a importância que tinha e o peso que tinha esse encargo de Paulo, que ele fala: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. E logo no versículo 23 ele explica o porquê que ele fez tudo isso. Tudo faço por causa do Evangelho, com a fim de me tornar cooperador com ele. Então, ou seja, Paulo era um homem livre, ele tinha descendência romana, assim como tinha descendência judia também. Historicamente falando, Paulo provavelmente era filho de romano, porque ele descreve que ele tinha sangue romano, ele era romano de nascença, e para ser romano de nascença você só poderia ser de uma maneira, seu pai sendo romano. Então Paulo era, digamos, a forma mais pura que podia ser de um romano. E na cultura judia, quando ele fala que ele é judeu, que o irmão Alfredo trouxe para nós, na cultura judia você é judeu com sangue vindo da mãe. Então a gente entende nesse momento que Paulo, ele podia transitar livremente entre os dois mundos, e mesmo assim ele fala: fiz-me escravo. Ou seja, naquele momento ele assume uma posição de ter de ser servo de alguém, ser servo de um Deus, ser servo de Jesus e seguir esse caminho para cooperar com ele. Então a gente vê o afinco que Paulo tinha em relação à vida, ao chamamento que ele tinha. E aí eu queria trazer para os irmãos também Efésios 4, exatamente uma exortação que Paulo faz em Efésios, para a igreja em Efésios, e a importância do chamamento dentro da igreja. Paulo começa, se você pegar o título do capítulo 4, ele chama a unidade da fé. Ele começa: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então aqui Paulo, ele traz a importância do chamamento, ele roga aos irmãos a importância de andar de forma digna dentro da vocação que nós fomos chamados. E logo no versículo 7, ainda do capítulo 4, ele traz: a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então aqui o chamamento que Paulo traz, ele faz essa exortação em Efésios, dizendo que a importância de cada dom para manter a unidade da fé, ou seja, para uma igreja funcione bem, todos os serviços, todos os dons que o Senhor colocou e que são utilizados servem para manter a unidade da fé de uma igreja. Imagina a gente chegar hoje numa reunião e a gente não ter o serviço de música, não ter o serviço de recepção, não ter quem vai dar a palavra, não ter quem passa o slide. Então, assim, todos os serviços dentro da igreja são importantes para que a unidade da fé e para que o corpo de Cristo seja edificado. A gente precisa de todos os irmãos cooperando. E aqui no versículo 7, Paulo traz a importância disso. Logo no final ele coloca que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Ou seja, é o próprio Cristo que nos deu o dom. Então, negligenciarmos o nosso chamamento, negligenciarmos os nossos dons, é negligenciarmos algo que o Senhor colocou para nós colocarmos a serviço da igreja, para colocarmos a serviço do próprio Deus. Então, a importância de nós estarmos sensíveis a ouvir o nosso chamamento. E Paulo, nesse momento em que ele orava e o Senhor manda ele ir para os gentios, ele estava sensível. Porque talvez para um judeu que ali caçava as pessoas, que exatamente falava de Jesus, que veio trazer a salvação não só para os judeus, mas para todos os gentios, talvez para ele ali, na forma humana dele, ele poderia entender ali como uma forma de desonra. Falar: poxa, logo eu, criados aos pés de Gamaliel, que sempre respeitei toda a lei judaica, o Senhor vai me mandar logo para pregar aos gentios, Talvez não tenha algum serviço um pouco melhor, mas não, ele entende o chamado dele e vai para os gentios. E até é irônico o Senhor mandar ele para os gentios, porque se a gente voltar para Atos 21, no final do versículo 21, do capítulo 21, a gente vê que Paulo está nesse momento, está nessa condição de estar tendo que se defender exatamente por ter entrado no templo com um gentil. Como foi compartilhado na semana passada, o gentil não poderia adentrar em algumas partes do templo, porque isso era considerado pecado, não era permitido. E Paulo, mesmo assim, ele adentra com o gentil naquele momento, e por causa disso ele está se defendendo. Inclusive tem um pastor que eu trouxe ontem, que é o Warren Weisberg. É um pouco complicado o nome dele, mas
ele traz exatamente isso. Eu até vou pedir licença aqui para entrar no versículo 22, que é da parte da semana que vem, mas no 21 ele fala, mas ele me disse, Pai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. E no 22 ele fala, ouviram até essa palavra, e então gritaram, dizendo, tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Então, ou seja, esse pastor americano, ele traz uma visão de que talvez Paulo, ele discorrendo ali toda a sua defesa, né, para os judeus, ele estava indo muito bem. Mas a partir do momento que ele falou que o encargo dele era salvar os gentios, a multidão que estava calada, estava atenta àquele momento, ela simplesmente cessa isso e pede a morte de Paulo, né? Então a gente vê que Paulo, apesar de saber tudo aquilo que ele falou, ele tinha um encargo tão forte pelo chamamento dele, que ele não podia omitir naquele momento, mesmo em face da morte, mesmo sabendo que algo ruim poderia acontecer com ele, ele não poderia omitir o seu chamamento, o chamamento que o próprio Senhor tinha feito para ele. Então a gente vê que Paulo, ele com muito afinco, ele com muito amor e temor ao Senhor respeitou o seu chamamento. Então que nós também possamos respeitar o nosso chamamento, mas principalmente possamos ter a intimidade, a sensibilidade para ser guiados pelo Senhor. E aí eu queria trazer também, até comentei ontem que eu achava muito prepotente de Paulo, dizer algumas coisas, né? E Paulo ele traz em 2 Timóteo 4:7, que particularmente é um versículo que eu gosto bastante de Paulo, mas eu achava, poxa, tem que ter coragem para dizer isso, né? 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo ele diz essas palavras um pouco antes da sua morte, já estando preso e sabendo do fim que provavelmente ele teria. E Paulo ele tinha plena consciência de que tudo que ele fez foi movido pelo Senhor, tal a intimidade que ele tinha com o Senhor. E será que hoje nós podemos também dizer que estamos combatendo um bom combate? Será que o Senhor vier hoje para nós? Nós podemos dizer que nós vamos completar a nossa carreira ou que estamos tendo uma carreira realmente de fato com o Senhor? Então Paulo ele tinha essa intimidade com o Senhor a ponto de conseguir afirmar que ele combateu o bom combate e completou a carreira dele. Então, que possamos ter essa intimidade com o Senhor, que possamos ter a sensibilidade do Espírito Santo, para que naquele dia que o Senhor vier para nós, a gente também possa dizer e se alegrar no Senhor, dizendo que nós combatemos um combate, completamos a carreira perante ao Senhor. Amém? Então, essa é um pouco da minha porção. Eu vou... Bom, eu ia passar para o irmão Emerson aqui, mas a gente vai entregar a reunião aos irmãos para compartilhar. Amém?